paz do Senhor, mulheres de Deus, aqui é a pastora Ana. Hoje aqui com o nosso primeiro vídeo para o nosso grupo de intercessão. E eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês. E eu creio que é um direcionamento de Deus para o nosso crescimento, né? E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos dar frutos na presença do Senhor, né? E como eu falei no vídeo anterior, nós precisamos ter a mente aberta para receber algo da parte do Senhor. Temos o intelecto para meditar na palavra, saber se essa palavra está dentro da Bíblia, se essa palavra procede, né? Porque nós não somos aqui pessoas nécias, somos mulheres inteligentes. Eu vou dar algumas referências bíblicas aqui. Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês que às vezes eu observo que acontece no nosso meio, acontecem e às vezes nos atrapalha, nos impede de crescer, de prosperar, né, espiritualmente, e como eu já falei, isso reflete diretamente na nossa vida. Então, assim, é para todas nós, né? É o crescimento para as nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre o poder da oração. A oração é uma forma, né, de nós falarmos com Deus, é a nossa conversa com Deus sobre os mais diversos assuntos, né? Os mais diversos assuntos. Às vezes nós falamos, às vezes nós choramos, às vezes nós lamentamos a nossa intimidade com Deus. E às vezes nós fazemos uso disso em prol da vida de outras pessoas. Às vezes, quase sempre. Porque eu acho que a coisa mais rara na vida de uma mulher de oração é ela orar por si própria. Ela sempre vai orar pela outra, ela sempre vai orar pela família, ela sempre vai orar por um pedido. Mas pensa numa coisa difícil, é você orar por você mesma. Eu quero te convidar a fazer esse teste. Orar pela sua própria vida. Você vai conseguir orar no máximo 1 minuto. Depois vão te faltar palavras. Sabe por quê? Nós não temos costume de orar por nós. Se tiver alguém aqui que consiga, né, ultrapassar isso, fazer uma oração longa de 5, de 10 minutos pela sua própria vida, eu gostaria de saber. Que eu já tentei e não consegui. Não consegui, não. Tive muita dificuldade. Quando bateu 30 segundos, eu já não tinha mais palavras para falar para Deus a meu respeito. Então, a oração ela é um diálogo com Deus e sempre é por alguém. Então, com isso, nós temos responsabilidade. Orando por alguém, nós temos responsabilidade. Quando alguém vem a nós, pede uma oração, alguém nos confia uma causa, um problema, uma necessidade, ou quando o próprio Deus nos mostra, nos revela, que tem horas que Deus revela, né? Quando isso acontece, nós temos responsabilidade com o que vamos fazer, com o que vamos orar, com a informação que recebemos. Nós temos responsabilidade. Eu quero já deixar um texto aqui para nós que me chama muita atenção e que às vezes nós erramos até pela força do hábito. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 20, que diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. No 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu acredito que você já está começando a entender o que Deus quer falar conosco através dessa palavra. E o que eu preciso hoje que vocês entendam, porque eu tenho tentado aplicar isso na minha vida sempre,
E eu vou reiterar aqui, eu vou ratificar aqui que quando nós trabalhamos juntas, nós precisamos ter o mesmo propósito. E nós estamos juntas aqui nesses propósitos de oração. Nós somos mulheres chamadas por Deus, somos mulheres em que Deus e as pessoas confiam em nós. E muitas das vezes as pessoas nos entregam coisas das suas vidas particulares, né, pedindo uma ajuda, um socorro de oração. Então, nós temos, como eu falei, a responsabilidade de orar por essas causas e responsabilidade com o que vai acontecer através da nossa oração. Então, aqui está dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. E aqui no 20 ainda fala, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Você absorve aquilo que você aplica. Porque, na verdade, você vai aplicar aquilo que você tem por dentro. E mais na frente eu vou chegar nesse texto. Muitas das vezes, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E ainda antes disso, a Bíblia diz assim, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Eu já quero pedir para vocês depois colocarem para mim esses versículos, onde vocês encontrarem, me ajudem nesses vídeos, colocando aí onde está esse versículo. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. De tudo que se deve guardar. Devemos guardar muitas coisas. Mas o coração, porque dele procede as saídas da vida. E porque nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então nós temos primeiro uma preocupação com o nosso interior e depois com o nosso exterior. Nós temos uma necessidade de limpar o que temos por dentro, independente das circunstâncias. Porque mais um versículo que eu preciso que vocês procurem. A quem muito é dado, muito é requerido. Nós somos mulheres de Deus, temos a autoridade, temos a capacidade dada pelo Senhor, mas com isso temos responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com o que nós proferimos, com o que nós profetizamos, com o que nós declaramos. Aí alguém pode perguntar assim, mas a gente ora, é Deus que faz a obra. Deus faz a obra e nós temos o poder de declarar. Eu também vou mostrar isso para vocês na Bíblia, tá bom? Então, amadas, aqui fala que do fruto da nossa boca nós vamos nos fartar. Aquilo que nós expressamos é o que vem de dentro de nós. E é aquilo também que vai fazer um efeito na nossa vida. E por que isso vai fazer efeito? E como nós vamos entender isso? Muitas das vezes na nossa vida nós passamos situações que não entendemos. Vivemos situações redundantes. Vivemos situações que nós não conseguimos saber os porquês. E eu posso te afirmar, pela palavra e pelo Espírito de Deus, que muitas das vezes nós estamos externando algo em nós que está contaminado e estamos absorvendo através das nossas próprias palavras aquilo que está contaminado. Porque como o próprio Jesus disse, não adianta lavar o exterior do copo se o interior está sujo. E nós não estamos isentas não, porque nós somos seres humanos, somos sujeitas a aflições, a problemas, a dificuldades. Infelizmente, isso não é um decreto, tá? É só uma observação. Às vezes nós vivemos na nossa vida situações difíceis que nós precisamos ter o cuidado de não ficar contaminadas com aquilo e de não externar isso como um veneno. Porque às vezes a amargura, ela quer tomar nossa alma. E aí nós começamos a destilar amargura. Começamos a externar a nossa amargura. Precisamos ter esse cuidado.
E aqui a palavra do Senhor diz que o fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Olha, dos renovos dos seus lábios se fartará. Ele está dizendo, se você proferir coisas boas, palavras de bênção, palavras de vitória, a dita positividade que não cai bem aos olhos, aos ouvidos de quem vive uma vida espiritual, né? Quando a gente fala de positividade, né? Nós achamos que isso são coisas dos coaches, que isso é coisa de quem não tem contato, que não tem proximidade, intimidade com Deus, mas isso é uma realidade. É uma realidade. Nós precisamos, sim, pensar positivo. Precisamos, sim, absorver coisas positivas para que nós tenhamos frutos bons para oferecer. Vamos aqui para a segunda parte. E aqui diz no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você já observou que muitas das vezes as pessoas elas vivem pelo que elas falam para os outros, né? Tem pessoa que ele gosta de jogar praga nos outros e a vida dele é uma derrota. Tem gente que gosta de julgar, ele não olha para si, né? Que a sua vida está toda enrolada. E muitas vezes, na maioria das vezes, né? Quando as pessoas que mais gostam de julgar, de apontar, né? De querer ser melhor, elas que têm as maiores dificuldades na sua vida. Porque aqui diz que aquele que a ama comerá do fruto, comerá do seu fruto. É aquela velha frase, né? Que o mal é repartido. Então nós já falamos aqui que nós precisamos ter cuidado com o que nós temos dentro. Nós precisamos ter cuidado com os momentos que estamos vivendo, porque às vezes algum momento que nós estamos vivendo vai nos fazer sentir uma amargura tão grande que é até melhor você não assumir uma responsabilidade de oração do que você ficar externando a sua amargura, destilando a sua amargura, né? É melhor você se preservar e você se conectar com Deus, buscar ali um momento com Deus para que você resolva suas questões internas. Buscar ajuda com alguém, compartilhar com alguém, olha, não estou bem, eu estou assim, estou com esse problema, estou com essa dificuldade. Ou às vezes a gente só precisa falar, a gente precisa desabafar, né? E desabafando, nós conseguimos limpar, é porque a gente vai esvaziar. Já observou que quando há uma confusão, uma briga, uma discussão, se você se cala, a carne, tá, gente? Não o espiritual. Se você se cala, tem pessoas que passam mal. Tem gente que infarta, né? Porque tem esse perfil de não falar, de não debater. E aquele que fala, que solta tudo, que briga, que esvazia, para ele fica tudo bem. E aqueles que têm dificuldade de se expressar, ele vai remoendo aquele mal, aquela mágoa, aquele aborrecimento, aquela chateação. Ele vai ruminando aquilo e às vezes arrasta isso por tempos e tempos e tempos e tempos. Às vezes o seu reservatório está cheio, mas é de mágoas passadas, de mágoas antigas, de situações que já se passaram e você não conseguiu resolver e não falou com ninguém, nem com Jesus, porque está chateado, está aborrecida. Enquanto que aquela que fala, que solta, que limpa, que esvazia, consegue se refazer. Então, às vezes, é só questão de desabafar. E às vezes nós precisamos ter esse cuidado. Eu preciso de um tempo para me refazer. É por isso que a Bíblia diz, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele. Vai até ele. Procura para mim onde está esse versículo, tá, gente? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele.
É perigoso até ofertar com o coração magoado. Tá com mágoa? Tá chateado? Tá aborrecido? Resolve primeiro, depois bota a oferta no altar. E a oferta pode ser oferta física, dinheiro, e pode ser oferta você, né? É perigoso, nós precisamos ter esse cuidado. Então, amadas, onde eu quero chegar dizendo isso para vocês? Nós precisamos ter cuidado com a oração. Quando oramos por alguém, quando recebemos a oportunidade, a responsabilidade vem junto. Quando estamos orando por alguém, precisamos ter cuidado com o que nós falamos, precisamos ter cuidado com o que decretamos, com o que declaramos, com o que externamos, com o que nós vemos, porque às vezes o que nós vemos com os nossos olhos carnais não é o que Deus está vendo. Precisamos ter todo cuidado quando nós estamos orando por alguém. E nós que somos mulheres de oração, nós vivemos muitas retaliações, muitos ataques espirituais. E nós precisamos ter um cuidado para que isso não nos enfraqueça, para que isso não mine a nossa fé, não destrua a nossa fé. E nós só conseguimos isso quando a base está forte, quando dentro estamos tratadas, curadas, limpas e saradas. E aí nós vamos só externar aquilo que Deus quer falar através de nós. Salvo que, às vezes, Deus quer dar uma palavra dura, sim, mas a Bíblia diz que a sabedoria, ela é dada a todos que a pedem e não tem preço. É de graça. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Quando nós somos chamadas mulheres de oração, nós precisamos buscar tudo isso em Deus. Unção, sabedoria, responsabilidade, cuidado, empatia, porque nós precisamos olhar para o outro e entender a dor. Entender a dor, por mais controversa que seja a nossa vida, porque às vezes não tem nada a ver com a nossa vida nem com a nossa história, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro para saber o problema que ele está vivendo. Como um dia desses aí, pouco tempo atrás, a Gleuber pediu uma oração para uma moça que foi presa porque roubou. Alguém vai dizer, quem mandou ela roubar? Agora vai pagar as consequências. Mas uma mulher de oração não vai olhar assim. Ela precisa ter empatia e precisa entender que quem induz o ser humano ao erro é o nosso adversário. E Jesus quer dar vida e vida com abundância. Nós não estamos aqui para julgar a causa, nós não somos juízas. Nós não estamos aqui para determinar a sentença de ninguém. Nós estamos aqui para clamar a Deus por misericórdia. E ainda quando temos que falar com amor, com cuidado, porque nos é dada uma tarefa, uma responsabilidade muito grande. E agora eu quero aqui não mais me estender tanto, porque as referências são grandes, são muitas, mas eu quero falar com vocês sobre o poder da oração na boca do servo de Deus. E vou te dar umas referências aqui em 1 Samuel 1,17, quando Ana vai orar no templo. Ana tinha uma sentença. Ela não podia gerar filhos. Era uma sentença. Quem cerrou a madre de Ana foi Deus. E aí? Deus cerrou a madre de Ana. Como é que a gente faz? Quando Deus dá uma sentença, será que a gente para de orar? Será que a gente desiste? Porque às vezes nós entendemos que Deus tem a mão de Deus ali na situação. Mas nós precisamos ter sabedoria, né? E muitas das vezes discernimento do próprio Deus, porque tem sentença que Deus dá e Ele pode revogar. E nosso papel é crer. Nosso papel é crer que Ele vai fazer.
Olha a situação de Eli. Eli, ele quebra a sentença na vida de Ana. E nós não vamos ler aqui se ele perguntou a Deus. Será que ele foi questionar Deus? Não. Sabe por quê? Porque Eli tinha autoridade de Deus para abençoar. Ele era juiz, sacerdote. Então ele era autorizado, outorgado por Deus. E às vezes a palavra de uma mulher de Deus, a palavra do profeta vai fazer toda a diferença na vida de alguém que está sentenciado à derrota, à morte. E nós vamos observar que Eli, quando entende que Ana está orando amargurada, ele não faz nenhum questionamento, ele só diz assim, que o Senhor Deus conceda a tua petição. Ele quebra a sentença através da sua palavra. Isso é muito forte, minhas amigas. Isso é muito forte. Ele quebra a sentença através da palavra. E nós vamos ver se confirmar em muitos lugares na Bíblia. Eu vou dar só mais 2 exemplos. Atos 3, quando Pedro e João vão ao templo para orar. E ali tem um coxo, um aleijado ali na porta do templo. E esse homem, ninguém sabe como ele foi parar ali. Provavelmente seus familiares o levaram e o deixaram lá. Porque se ele era aleijado, alguém levou. E isso é uma história para outro momento, mas muitas das vezes a própria parentela te lança lá na escória, né? Situações e pessoas te jogam na sarjeta. E aí esse homem está ali jogado, esmolando. E aí ele vai pedir esmola a Pedro e João. E aí Pedro e João não tem dinheiro. Não tem nada material para dar. Mas o que eles dão a ele é muito forte. É uma mudança de vida, uma mudança de história. É uma mudança de situação. Olha como nós somos, quando somos chamadas e habilitadas por Deus, somos importantes. Porque nós temos dado por Deus em nós uma autoridade para mudar a vida de alguém. Assim como os ministros da palavra, assim como todo aquele que é chamado pelo Senhor para algo específico. E Pedro e João não tem nada para dar a ele físico, não tem esmola. Aí eles olham para ele, Pedro olha e diz, olha para nós. E olha que Pedro fala por ele e fala por João. Porque havia ali uma unidade entre os dois. Havia ali uma ligação no espírito. Eles estavam no mesmo propósito. Isso também é muito importante na nossa vida. Quando nós estamos no mesmo propósito, milagres acontecem. Milagres acontecem quando nós estamos ligados no mesmo propósito, que se liga na terra, liga no céu. E aí Pedro vai olhar para ela e para aquele homem vai dizer, olha para nós. Olha para nós. Para mim e para João. Porque nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui por um propósito independente do outro, não. Nós não estamos aqui por propósitos distintos. Nós estamos aqui por um único propósito. E ele diz assim, eu não tenho ouro e nem prata. Não tenho nada na terra. Mas o que eu tenho vem do céu. Isso eu te dou. Independente da tua circunstância, da tua situação, independente do que te trouxe a esse cenário de derrota, independente do que te trouxe a essa situação deplorável, eu tenho o que vem do céu e eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda.
Pedro quebra a sentença de miséria, de escassez, de derrota na vida daquele homem. E aquele homem levanta. Ele levanta, ele anda e ele vai com eles para o templo. Aí houve um milagre, houve cura e houve salvação. E ainda a palavra do Senhor vai dizer no 2 Reis, no capítulo 4, quando Eliseu libera uma palavra para a mulher que acolheu ele na sua casa. Essa mulher tinha tudo, aparentemente. Onde eu falei agora que às vezes o que nossos olhos veem não é o que Deus vê. Essa mulher tinha tudo. Ela é rica, a sua família é bem empossada, ela não precisa de nada material. Mas Deus sabia que ela precisava de um filho, ela não tinha. E aí, quando Eliseu pergunta para ela, ela diz: não tenho falta de nada que eu poderia pedir, né? Eu tenho tudo que eu preciso. Mas Geazi fala com ele, quando eles vão conversar em secreto. Ele fala: o que essa mulher, o que a gente pode fazer por ela? Olha só, gente, que responsabilidade, que coisa linda. O que a gente pode fazer por ela? Eu espero que vocês tenham paciência de assistir. Porque eu quero depois que vocês comentem comigo sobre tudo que falamos aqui, o que vocês entenderam, se tem alguma dúvida. Porque, como eu falei, gente, a nossa visão é de crescimento. Crescimento aqui no grupo, crescimento na sua vida espiritual, crescimento no seu ministério. Deus tem algo para nós especial. Deus tem algo para nós além do que nós podemos contemplar ou desejar. Tá bom? Então, fique atento a esse vídeo. Espere um momento que você possa assistir e depois interaja comigo, comenta aí alguma coisa sobre o que estamos falando. Então, ele fala assim, Eliseu pergunta, fala com Geazi, o que a gente pode fazer por ela? O que a gente pode abençoar essa mulher? Porque ela tem nos abençoado. O que nós podemos fazer por ela? Aí Geazi é observador, né? Porque o servo de Deus ele tem que ser perspicaz. Perspicaz é a palavra exata. Tá? A Bíblia diz que nós devemos ser mansa como uma pomba e prudente como uma serpente. A prudência não é pecado, não. Tá? É a gente observar em volta. Não está andando de olhos fechados, mas está ligada o que está em nosso redor. Geazi estava ligado ali, ele via tudo. Ele era o moço de Eliseu e ele falou para Eliseu, essa mulher não tem filho. Ela tem tudo, mas ela não tem filho. Olha aí, a responsabilidade. A Bíblia também não fala que Eliseu foi orar, fazer campanha, 10, 15 dias para saber se ele podia. Não, ele era autorizado pelo céu. Ele era habilitado por Deus. E uma palavra de um profeta, irmã, quebra a sentença. A palavra de um profeta dá livramento de morte. Uma palavra de um profeta quebra maldições na família, nas gerações, no casamento. A tua palavra é importante, mulher de oração. A tua palavra vai mudar uma família, a história de alguém. É a tua palavra. Porque você está habilitada pelo céu para mudar a história. E aí, Geazi diz para Eliseu, ela não tem filho. E aí Eliseu chama ela e dá uma palavra, diz, daqui o tempo determinado. Ou seja, um tempo de uma gestação. Você vai gerar um filho. Você vai receber, você vai ter um filho. Foi instantâneo. Sabe por quê? Coração de Eliseu queria abençoar aquela mulher. Queria. Ele desejou abençoar. Assim como Eli, quando olhou Ana chorando, pranteando, dizendo para ele que ela estava amargurada de alma, ele diz assim, seja feita a tua petição. O coração dele ficou contrito de ver aquela mulher chorar,
por algo que ela estava pedindo. Ele não perguntou o que era. É o que é muito importante também na nossa vida. Mulher de oração não fica curiosa, querendo saber de vida dos outros, que é, para onde é, para cima, para baixo. Nosso papel é orar, é confiar no Senhor, é decretar, é contagiar com a nossa fé. Saber que Deus faz, que Deus muda, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma toda e qualquer situação. Se alguém nos confiar um segredo, glória a Deus, nós devemos guardar isso. Aprender a guardar, aprender a ouvir, sem questionar. E muitas das vezes, a gente quer saber. Não tem que saber. Que Deus não tem que ficar dando explicação para ninguém. Quando Ele quer explicar, Ele explica. Quando Ele quer desvendar mistério, Ele desvenda. Mas quando Ele não quer, nós não temos que ficar querendo saber. Alguém pede oração e a gente fica querendo que a pessoa conte a história. Não tem que contar. A não ser quando você precisa entender pelo que você vai orar. Qual é a tua necessidade? Como essa semana uma jovem me procurou no telefone. Ela pediu um telefone de uma pastora para alguém, deram o meu número. E ela me ligou, nunca tinha visto, não a conheço. Mas eu não sabia pelo que ela queria oração. E eu falei para ela, me fala um pouquinho do teu propósito, o que você precisa, como eu posso te ajudar. E aí, aos pouquinhos, eu fui ali, entendendo a história dela. E até conversei com a Glébia sobre isso. Que a Glébia falou, será que ela não está querendo que Deus revele? Eu falei, se Deus quiser, Ele vai revelar. E foi desenrolando e a gente foi entendendo os porquês, né? Porque a gente vai conversar para saber como pode ajudar, não para saber o que está se passando na vida do outro. Mulher de Deus não fica, sabe, ali querendo saber, querendo perguntar, pedir satisfação, se depois... Não. E a hora que Deus fizer, a glória nunca será nossa. Porque nós não fazemos porque temos nada de nós mesmas. É o Senhor. A bênção chegou? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós nunca podemos querer nos gloriar. Tá vendo? Eu orei. Eu falei. Eu entreguei, irmãs. Deus é quem sopra o nosso nome. Se Ele quiser falar, alguém dá testemunho. E sempre é com o propósito de edificar outras pessoas, nunca é para a glória de ninguém. Então nós precisamos também aprender isso, ó. Fechar a boca. Tá aí para fechar aqui, irmãs, essa palavra, que eu já estendi bastante. Nós precisamos ter responsabilidade com o que falamos. Esses dias eu falei com uma amiga que nós estávamos no propósito de oração e eu tenho muito cuidado, tenho aprendido isso, tá? Tenho muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes nós estamos dando sentença de morte na vida de alguém, tá? A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Nós não precisamos trazer mal para as nossas vidas, nem para a vida de ninguém. Não precisamos. E esses dias nós estávamos orando por um propósito, e assim a amiga deu uma palavra maravilhosa. E no final ela disse assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Irmãs, nós precisamos ter cuidado. Eu estou falando dessa amiga porque eu sei que ela não vai se importar que eu fale. Porque é experiência, né? Nós precisamos saber o que é que está aqui, ó. O que é que está aqui nessa palavra. Isso nunca foi uma frase bíblica, até porque na realidade isso não acontece. Não. A Bíblia diz que em tudo dai graça. É verdade. Só que a palavra em tudo dai graça é diferente de por tudo dai graça. Consegue entender? Em tudo significa em toda situação, agradeça a Deus. Em tudo que você vive, até porque
A Bíblia diz em Provérbios, em Jeremias 29, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. A Bíblia também diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, os intempéries da vida, que com certeza são permissão de Deus, não são o prazer e a alegria de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos ter esse cuidado de em tudo dar graça, não é por tudo. Não, por tudo não, porque muitas das vezes situações são para nós trazer a reflexão, saber em que precisamos mudar, o que Deus quer falar, qual é a necessidade, o porquê, o para quê que nós estamos vivendo uma situação na nossa vida. E ao invés de dar graças, devemos consertar, botar a vida em ordem para que a bênção do Senhor se estabeleça sobre nós. Porque o prazer de Deus é nos abençoar. E nós muitas vezes usamos a Bíblia para trazer sobre nós sentenças, mutilações. E aí, quando essa amiga colocou, se Deus fizer, Ele é Deus, eu chamei ela com muito carinho e expliquei para ela que isso não está na Bíblia. Que às vezes, mesmo a gente sabendo que não está, a gente acha que é uma frase bonita, mas não é. Sabe por quê? Se Deus fizer, nós vamos nos alegrar. Mas quando Ele não faz, a gente se entristece, a gente fica ferida. A mágoa entra no nosso coração quando nós precisamos de algo da parte de Deus que Ele não faz. Principalmente quando Ele não faz do nosso jeito. Quando Ele não faz do nosso jeito, mas Ele faz de algum jeito, a gente até entende, né? Porque nós não sabemos os planos dele. Mas se Deus não fizer nada, a gente vai se sentir ignorada. É triste se sentir ignorada. Tá, minhas amadas? Então vamos ter cuidado com o que a gente fala. Às vezes nós falamos algo tão lindo, uma palavra linda, e no final a gente fala assim, ó: seja feita, Senhor, segundo a tua vontade. Está contradizendo toda essa palavra aqui que nós falamos. A vontade de Deus é soberana, independente do que eu fale ou o que você fala. É soberana. Mas Deus nos deu poder de mudar a sentença através da oração, daquilo que nós proferimos, falamos, decretamos, declaramos. E às vezes a gente fala, os dias são maus, vai morrer todo mundo. Não precisamos, a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Nós não somos chamadas para discernir o que vem amanhã. Nós somos chamadas para hoje clamar a Deus de todo o coração, buscar no Senhor, para que Deus abençoe aqueles que confiam em nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa própria vida. Então, irmã, tira da tua boca, em nome de Jesus, essas palavras. Pensa quando for ministrar sobre alguém, quando for orar. Porque às vezes a gente pede para a pessoa orar, vamos fazer uma oração de bênção. Às vezes o outro está necessitado de uma palavra de vitória. Às vezes uma palavra que vai levantar. E a irmã fala assim, a luta é grande. Você está sofrendo. O sofrimento é isso aí mesmo. Aí jogou tudo por terra. Jogou tudo por terra. E às vezes é um hábito que nós temos. Nós temos o hábito de entrar por esse caminho, né? De que traz o temor, o medo, ao invés da segurança, da confiança. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Isso não é nossa responsabilidade. Isso é com Deus. Nós não sabemos. A Bíblia diz que o dia da manhã não pertence a nós. Por que estás preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o teu amanhã? A tua ansiedade hoje não vai mudar 1 centímetro do teu amanhã, que o Senhor próprio Deus já preparou. Então nós precisamos observar com muita sabedoria, pedindo a Deus para ampliar o nosso entendimento. A tua boca é para abençoar. E independente do cenário que você está vendo, a tua boca é para abençoar. A tua boca é para ajudar, para consolar. A palavra que vem da tua boca muda a história de alguém. E às vezes até a sua própria história, porque tem pessoas que elas só se maldiz.
só se maldiz. Ah, eu só vivo na luta, minha luta é grande. Como é que você quer viver a plenitude de Deus se você só declara luta, só declara derrota? Ah, mas pastor, eu estou vivendo. A Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. A minha vista hoje é que o negócio não está do jeito que eu gostaria, mas a minha fé me diz que vai ficar, aleluia, de uma forma que o nome do Senhor será glorificado. Não vai ficar do jeito que está. Eu tenho uma palavra de vitória na minha boca. E Deus vai te dar uma palavra de vitória. Quando você for orar, você é uma mulher chamada por Deus. Tenha a responsabilidade de abençoar. Não espragueje o amanhã. Não queira saber para que é e para que foi. Não queira mexericar a vida do outro. Não é para isso que Deus nos chamou, não. Eu tomo isso para mim também, porque eu preciso me lembrar disso todos os dias, que às vezes por algum descuido a gente falha, mas nós precisamos acertar. Tá bom, amigas? Que Deus abençoe a todas nós. Esse é a primeira sequência, e nós vamos falar sobre outros assuntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas. Mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Instrução para a nossa vida, saúde para os nossos ossos, é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todas vocês, em nome de Jesus. E não é de forma nenhuma pessoal, nenhuma, tá? Não é nada pessoal. É o que Deus tem me despertado. Eu compartilho com vocês para que nós possamos crescer, para que nós possamos ampliar os caminhos que Deus tem para nós. Fiquem todas na paz. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Senhor, eu entrego a nossa vida em tuas mãos, as tuas filhas. Ajuda as tuas servas, me ajuda, nos fortalece, nos conduz, nos direciona para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Beijo para todas.